Se você entrar hoje no Tesouro Direto, você vai ver que alguns títulos do Tesouro IPCA+, estão pagando mais do que 7% ao ano, inclusive títulos longos, né, com vencimento em 2035. Mais longo está quase batendo IPCA mais 7. Isso é visto como uma oportunidade para muitos investidores. Eu quero te dizer para não fazer esse investimento, pelo menos não sem antes assistir esse vídeo até o final, porque nos próximos minutos o que eu vou fazer, tá? Eu vou te explicar por que as taxas sobem, por que elas estão subindo. Eu vou te mostrar como investir nesse cenário de risco maior e ter sempre muita clareza sobre as decisões que você deve tomar. Vou te mostrar se vale a pena ou não investir no Tesouro IPCA+, e revelar o quanto de fato ele realmente rende, e infelizmente é um pouco menos do que 7% ao ano. E vou te apresentar uma armadilha que muitos caem e que eu gostaria que você não caísse pelo seu próprio bem. Tá um vídeo muito interessante, muito completo, então presta muita atenção. Se você tem Tesouro IPCA+, na sua carteira, deixa o comentário aqui, deixa o dedo no like e vamos lá que eu quero começar te explicando por que as taxas sobem e o que está acontecendo. Afinal de contas, já faz alguns meses que volta e meia eu publico um vídeo falando de ativos que rendem IPCA mais alguma coisa. Falei de ativos que rendiam IPCA mais 8,7, mais 10,5, mais 13%. Ele é claro de crédito privado, mas o fato é que os títulos do Tesouro IPCA+, vêm também crescendo bastante suas taxas, né? Há 3 meses pagava IPCA mais 6,20, por exemplo, e agora esse aqui, né, o começo de 2045, está pagando quase IPCA mais 7. E eu sei que muitos pensam, poxa, Ramiro, eu sei por que isso acontece, é porque a taxa Selic está subindo. E essa resposta ela não está 100% correta. É realidade que quando a taxa Selic sobe, aumenta a rentabilidade de alguns títulos de renda fixa, como o Tesouro Selic. Aumenta o custo do crédito para o país inteiro. Só que te liga, ó. Em agosto de 2022, a Selic estava num patamar ainda mais alto do que agora. Estava em 13,75% ao ano. Naquela época, o Tesouro IPCA mais 2045, por exemplo, pagava IPCA mais 5,83. Então, como explicar que com a Selic agora mais baixa, esse mesmo título está pagando agora IPCA mais 6,87? Bom, a principal razão se chama curva de juros futuros, que nada mais é do que a expectativa do mercado para a taxa de juros no futuro. Esse gráfico aqui mostra o que eu estou falando. A linha azul mostra como estava a expectativa de juros do mercado em fevereiro de 2024, quando o mercado previa uma rápida queda da Selic até 9,5% ao ano e depois uma alta posterior. E na linha cinza a gente tem a mesma expectativa, só que em outubro de 2024. O mercado esperando agora altas da taxa Selic, que vai se estabilizar lá perto de 14% ao ano. Então, se o mercado está esperando uma taxa de juros maior no futuro, o que acaba acontecendo com títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+? As taxas aumentam. O Tesouro Pré-fixado já está rendendo mais de 14% ao ano, o Tesouro IPCA+, como eu te mostrei, tem aí vários títulos rendendo mais do que 7% ao ano, além do IPCA. Isso sem contar títulos privados, né, que têm maior risco e pagam mais taxas também. Tem título com vencimento um pouquinho mais longo, pagando IPCA mais 8,7% ou 15% nominal. Aí você pode se perguntar, beleza, mas o que causou essa expectativa do mercado de que as taxas de juros vão ter que seguir subindo? E o que causou foi basicamente o que está acontecendo na parte fiscal aqui do Brasil. Embora o Brasil esteja batendo recordes de arrecadação, a dívida pública continua nas máximas. Por quê? Porque o governo está gastando mais do que arrecada, está jogando muito dinheiro na economia e isso faz com que a inflação aumente. Esse descontrole fiscal faz com que investidores tirem dinheiro daqui, menos dinheiro externo daqui faz com que o dólar suba, que faz a inflação aumentar, e aí todo mundo já espera que a taxa de juros tem que seguir subindo para conter esse problema. Soma isso ao fato de que o governo não quer cortar gastos, e que o tal pacote de gastos do Haddad não cumpriu muito bem o que era esperado, o risco aumenta. E se o risco aumenta, muitos investidores ficam com menor segurança sobre como tomar suas decisões de investimento. Esse próximo tema que eu quero tratar aqui é como investir num cenário de risco maior, que não vale só para a decisão de comprar ou não Tesouro IPCA+, mas vale para toda decisão de investimento. Para mim, a grande resposta é que, antes de qualquer coisa, você precisa ter uma estratégia muito clara de investimentos. E aqui no Clube do Valor, a estratégia que a gente segue é a estratégia de alocação de ativos. Não à toa a gente batizou o nosso método de sistema de alocação estratégica. E atualmente a gente aplica esse método, a gente implementa ele em mais de 3 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes. Isso mesmo, tá? Esse é o primeiro vídeo em que eu gravo depois a gente ter batido essa marca aí de 3 bilhões de patrimônio sobre gestão ou sobre consultoria. Quero agradecer demais a confiança de vocês aqui no nosso trabalho, a todo o meu time. Todo mundo está trabalhando aqui muito duro para gerar tranquilidade financeira para os nossos clientes. Mas o fato é que para todos esses clientes a gente usa isso que eu chamo de sistema de alocação estratégica, que é o desenho de uma estratégia clara antes da tomada de decisão de investimentos. Isso facilita a tomada de decisão. E facilitando a tomada de decisão, comprando bons ativos,
essas carteiras tendem a render mais do que CDI e Ibovespa no longo prazo. E eu já vou te adiantar, tá? A resposta se você deve comprar mais ou não comprar mais Tesouro IPCA+, ela vai passar por você ter clareza sobre qual é a sua alocação de ativos ideal. E se você, por enquanto, não tem clareza sobre qual é a sua alocação de ativos ideal, a gente quer te ajudar a ter essa clareza. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente conversa de forma individual, porque somente assim a gente entende qual é o teu perfil de investidor, qual o nível de risco você aguenta correr, quais são os teus objetivos de retorno. Se você quiser ter uma conversa individual conosco, toda semana a gente consegue liberar algumas vagas para sessões de consultoria de investimentos gratuitas. Eu digo algumas porque a gente tem aqui mais de 1 milhão de visualizações por mês e muito menos pessoas aptas, né, consultores treinados a fazer esse tipo de análise. Mas é um benefício aí muito bom que a gente traz de forma gratuita. Se você quiser candidatar a conseguir uma dessas vagas, então basta apontar o teu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar no primeiro link na descrição e agendar uma conversa conosco. Nessa conversa a gente vai te mostrar como é que você está investindo e vai te mostrar qual seria a alocação de ativos que a gente escolheria usar no teu lugar, com base, é claro, na compreensão que a gente tiver sobre suas características pessoais. E a gente vai te responder se vale a pena ou não investir mais ou menos em títulos atrelados à inflação, que é o próximo ponto desse vídeo, né? Vale a pena investir ou não em Tesouro IPCA+. Antes de mostrar exatamente se vale a pena ou não e como saber se vale a pena ou não, primeiro, né, um rápido disclaimer sobre o quanto realmente rende esse título. Eu sei, quando a gente olha lá um título vencendo em 2035, rendendo IPCA mais 7,03, a gente pensa, show, eu vou ficar com ele aqui por 10 anos e, pô, nesses 10 anos eu vou dobrar meu patrimônio acima da inflação. Quer dizer, eu vou receber tudo que a inflação render mais 7% ao ano, que em 10 anos significa exatamente dobrar o patrimônio, multiplicar por 1,96 vezes. Só que o fato é que você recebe de rentabilidade um pouquinho menos porque o governo lucra com a inflação. Como assim, Ramiro? Vamos lá. Você tem um título ali vencendo em 2035, rendendo IPCA mais 7,03. Se a gente projetar o IPCA de 5,89, que foi a inflação média nos últimos 10 anos, quer dizer que esse ativo aqui vai render mais ou menos 13% ao ano, 13,33. Se você mantiver ele por 10 anos, você vai ver esse teu dinheiro aqui se multiplicar por 3,5 vezes praticamente. Só que, claro, vai ter imposto de renda sobre isso. E aí, líquido de imposto de renda vai sobrar um tanto menos, cerca de 12% ao ano, que dá a inflação mais 5,82. E você pensa, beleza, mas continua muito bom. Vale a pena eu investir? Você só vai ter a resposta com clareza se você tiver uma alocação de ativos desenhada. Diferentes investidores vão ter diferentes alocações de ativos, aí dependendo do seu nível de risco disposto a correr, do seu objetivo de retorno. Mas o fato é que em toda a carteira dos clientes do Clube do Valor de Longo Prazo, a gente tem uma parte sim em títulos atrelados à inflação. Essa parte que a gente chama de renda fixa e inflação. Nesse modelo aqui de alocação de ativos para investidores um pouco mais conservadores, seria 30% renda fixa e inflação. Nesse modelo aqui para investidores um pouco mais arrojados, a gente ainda teria 20% renda fixa e inflação. Agora, você só vai saber se é hora de comprar ou não quando você tem um alvo e aí você olha para sua carteira e vê se esses ativos que rendem IPCA mais X% estão ali com peso inferior ou superior ao alvo. Se eles estiverem com peso inferior, você compra um pouco. Se estiverem com peso superior, ou você mantém ou você até vende um pouco. Quero trazer uma carteira real como exemplo, tá? Esse investidor aqui está conosco já há alguns anos, já viu a carteira dele mais do que dobrar, e ele idealmente deveria ter 20% em Tesouro IPCA+, ou títulos atrelados à inflação. A gente coloca também títulos privados para aumentar esse potencial de retorno, a gente segue uma estratégia chamada estratégia da escada, e esse cara deveria ter 20% nessa classe de ativos, mas está com 18,52% nela, porque esses títulos foram marcados a mercado e caíram. Então, nesse caso aqui, sim, vale a pena comprar um pouquinho mais. Vale a pena comprar 1,5% total da carteira dele, que pode ser vendendo um pouco de ações norte-americanas, ou vendendo um pouco de renda fixa pós-fixada, ou com novos aportes. Mas é o que a gente vai fazer nesse caso aqui. Quando você tem uma alocação clara, você sabe exatamente o que fazer e não comete o erro, a armadilha que muitos cometem, que eu já vou te mostrar qual é. Não posso deixar de te convidar para participar de uma série de 2 encontros ao vivo nos dias 7 e 8 de janeiro, chamado Carteira para 2025. Um evento que eu vou te explicar sobre como funciona essa estratégia que a gente segue de alocação e vou revelar quais são as 3 alterações que você precisa fazer nos teus investimentos para em 2025 ter uma carteira muito bem estruturada. 3 mudanças que podem acelerar em muito sua busca pela liberdade financeira. Esse evento vai acontecer nos dias 7 e 8 de janeiro. Você pode inscrever apertando aqui no segundo botão na descrição. Beleza? Bom, quando você vai se inscrevendo, eu quero te mostrar
uma armadilha que você não pode cair e que muitos caem. Essa manchete aqui ilustra um pouco do meu ponto. Do que eu me refiro quando eu falo numa armadilha? Porque o negócio é o seguinte, quanto mais está rendendo a renda fixa, mais as pessoas se coçam para investir mais em renda fixa, por isso que o investimento em renda fixa cresce bastante, por isso o número de investidores no Tesouro Direto andou crescendo bastante em 2024, e por isso que a posição total em renda fixa cresce bastante. E não me entenda mal, tá? Não é uma armadilha aproveitar a taxa de Tesouro IPCA mais 7, é uma taxa muito boa mesmo. Quem estiver comprando esse tipo de ativo agora vai tender a ganhar dinheiro no longo prazo. A armadilha é tirar dinheiro forte de um lado de ativos que estão na baixa para comprar esses ativos aqui. Tem muito dinheiro saindo de investimentos de risco, seja pela preocupação com o fiscal, seja por grandes gestores fazendo isso, seja pela queda da quantidade de investidores em ações. Em outras palavras, tem muita gente vendendo ações, vendendo fundos imobiliários, mudando seu perfil de risco para ir para a renda fixa, aproveitar taxas maiores. Não à toa a bolsa está numa relação de preço por lucro extremamente baixa, isso desde meados de 2021, num comportamento clássico de vender na baixa para depois, infelizmente, comprar na alta. O comportamento que existe, né? Nós mesmos aqui do clube fizemos um estudo analisando aqui um fundo de ações do Itaú, analisando não apenas a performance desse fundo, que é a linha laranja, como também o que os investidores estavam fazendo. Essas linhas cinzas para cima são investimentos, linhas cinzas para baixo são vendas, resgates. E esse fundo, ele rendeu 9,8% ao ano, só que o investidor, por comprar na alta e vender na baixa, viu sua carteira render apenas 0,4% ao ano. E as palavras, qual é a armadilha aqui? É você estar vendendo o que está na baixa, como ações ou fundos imobiliários, para comprar renda fixa, está mudando o perfil da tua carteira. E é possível, e é até bom para o longo prazo, é ter os dois na sua carteira, ter diferentes classes de ativo. É o que a gente faz aqui para os nossos clientes, como eu te mostrei. E mesmo a resposta sendo, poxa, é importante investir um pouco mais em renda fixa e inflação, o erro é tirar das classes de ativos que estão com peso menor para comprar essas. Sim, o correto seria tirar das classes de ativos que estão com peso maior. Só que isso, o que justamente ninguém quer fazer, ninguém quer vender ações norte-americanas agora que o dólar está na máxima. E nos investimentos, fazer o que ninguém quer, muitas vezes, é a melhor decisão. Se você pensa que, poxa, ainda assim não tem muita segurança, não tenho tempo para tomar boas decisões, aperta aqui e tenta agendar uma conversa com um especialista aqui do Clube do Valor. E caso você queira seguir aqui comigo no YouTube para entrar mais de cabeça em como é que funciona a nossa estratégia, aperta aqui para assistir um vídeo secreto, né, que não está aí disponível publicamente, só falo dele no final de alguns outros vídeos como esse, né, o link vai estar aqui. Grande abraço e até mais.